Dia do jejum, e hoje o tema é mulheres que discipulam mulheres e pastoreiam crianças. Glória a Deus, invadindo aqui o Instagram do pastor Francisco Vasco. Hoje a live é comigo, nós que estamos estudando aí a nossa visão. Deixa eu mostrar aqui, talvez você está chegando agora. Nós estamos compartilhando esse livro aqui, Vivendo a Vida da Igreja. 21 dias igrejando, do pastor Aloísio. Que grande bênção. Muito feliz de estar aqui. Sei também que há o desafio de fazer a live em 30 minutos. Vamos ver, né, gente? Vai compartilhando aí a live. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar, então? Olha só. Nós estamos estudando a visão da nossa igreja, tanta coisa preciosa, e hoje esse tema que eu já falei no início, né? Mulheres que discipulam mulheres e pastoreiam crianças, também faz parte da nossa visão. Então, nossa visão como igreja é que cada membro seja um discípulo. Isso vai acontecer com todas as idades, tá? Então, nosso encargo é inserir todo mundo na vida da igreja. Então, primeiro, através do discipulado com mulheres. Cumprimentar todo mundo aí que está chegando, glória a Deus. Então, é o seguinte, as mulheres também estão inseridas, né, no propósito, na visão da igreja, no chamado do Senhor de gerar filhos espirituais. Só que é o seguinte, o discipulado, ele é diferente de você fazer um acompanhamento, né? Quem tá com o livro aí, você pode me acompanhar, viu, gente? Eu sei que nesse momento, às vezes você tá aí fazendo um almoço, talvez você tá no intervalo do seu trabalho, né? Nem todo mundo consegue pegar o livro assim na live, né? Mas não deixa de ler, não só ler, estudar e praticar, que é o mais importante, tá bom? Tudo que a gente está aprendendo em todas as lives é importante a gente praticar, porque é a vida da igreja. Acho que a gente que inventou essa palavra, né? Igrejando. Então, é algo que faz parte da nossa prática como igreja. E o discipulado com mulheres está inserido nisso. Eu estava falando que discipulado é diferente de acompanhamento. Porque o discipulado, ele fala de relacionamento que visa levar o discípulo à maturidade. No acompanhamento, você não tem muito compromisso, mas no discipulado, você tem um compromisso com aquela pessoa. Então, isso visa você levar os seus discípulos a crescerem. Então, tá vendo que essa função de discipular, ela é muito importante, ela tem uma responsabilidade muito grande. Levar o outro a crescer, levar o outro à maturidade, levar o outro a ser um discípulo de Jesus, isso é muito poderoso. Então, lembre-se disso, você que discipula na vida da igreja, nós temos uma responsabilidade, tá? De cuidar do outro, de formar discípulos, formar pessoas comprometidas com o reino. E essas pessoas na vida da igreja que estão sendo discipuladas, essas mulheres, né, elas estão dispostas a dar mais do que só receber. Então, a gente sabe que na vida da igreja, nosso alvo é ativar todo mundo, né? E você vem para participar da vida da igreja não só para receber algo, mas também para dar aquilo que Deus te deu. Amém? Então, como é que acontece na prática, né, o nosso discipulado dentro da nossa visão de igreja? Acontece reuniões, né? Nós somos vinculadas a outras mulheres. Por exemplo, eu sou a pastora da igreja local. Então, no meu discipulado estão esposas de pastores. No discipulado das esposas de pastores seriam as discipuladoras. Nosso caso aqui na Videira Belo Horizonte, a gente ainda não cresceu desse tanto, mas ainda vamos alcançar o número expressivo aí para levantar discipuladoras. Mas as minhas esposas de pastores acompanham as líderes. Então, nessas reuniões que a gente faz, a gente discipula, né, dessa maneira. Então, sempre tem uma responsável ali pela outra, né?
As esposas de líderes também acompanham as mulheres casadas das suas células e assim a gente faz esse acompanhamento. Então nós fazemos reuniões quinzenais com as que são já líderes de célula, no caso, né? E aí o que acontece? Essas reuniões dentro da estrutura da nossa igreja, o que é interessante é que ela acontece separado do marido. Então, o meu marido, que é o pastor, reúne com os discípulos dele e eu reúno com as minhas discípulas separados. Então, nessas reuniões que eu faço com elas, nós falamos de coisas específicas. Então, se eu estou tratando algo ali do Ministério Infantil, inclusive existem manuais, né, de líderes, discipuladores, de encontro, que são diferentes da rede de adultos e jovens, são específicos ali para a faixa etária que nós trabalhamos. Então, é importante você saber que essa reunião não é feita com o casal, é feita separada, tá? Então, eu acompanho as mulheres da igreja, né, através desse discipulado. E o que é interessante é que o discipulado, ele nos conecta ao corpo. Então, essa palavra, ela é chave. Falei conectar. Então, nós discipulamos para nos conectar na vida da igreja. No caso aqui, para gerar outras mulheres, para gerar discípulas, né, de Jesus. E é importante na vida da igreja, que a gente tem visto isso muito nesse livro, nesse jejum especial, a importância de congregar, a importância de você viver em comunidade, tá? Então, o discipulado não vai acontecer, por exemplo, de forma online, né? A gente precisa se conectar como comunidade. Então, por exemplo, na época de Jesus, né, as pessoas se relacionavam ali muito no seu dia a dia. As mulheres mesmo iam lavar a roupa no mesmo rio. Então, juntava a mulherada lá no rio, ia lavar as roupas, ia conversar, ia falar da criação do filho, ia conversar, né, ali, relacionando. E elas iam no mercado, se encontravam, né, ali para fazer as compras e tal. Hoje em dia, na vida moderna, você já tem sua máquina de lavar roupa, então você não precisa sair de casa. Compra, você pode fazer online, você vai receber lá na porta da sua casa. Então, na modernidade hoje, nós temos uma tendência de vivermos muito isolados. Porém, a vida da igreja é uma vida compartilhada. Então, ainda que os tempos sejam modernos, a vida da igreja não muda. Então, é necessário a gente se relacionar, é necessário a gente ter vínculos, a gente se conectar. E no discipulado com mulheres é isso que nós fazemos, a gente está ali se conectando. Então, a gente também consegue fazer várias coisas juntas, porém não nos encontramos em eventos, nós estamos vinculadas primeiro. E nesse vínculo a gente se encontra em vários lugares também na vida da igreja, tá bom? Então lembre-se disso, apesar da vida moderna, da nossa independência ali para várias coisas, a vida da igreja não mudou. Ainda até hoje, né, nós precisamos viver em comunidade, porque a vida, o corpo, né, a vida de Deus, ela flui no corpo. É importante estar junto. Eu até testemunho. Quantas vezes, reuniões discipulados, eu sou renovada só do fato de ter a presença das irmãs, só de ter uma irmã aqui, né, você conversar, às vezes você nem abre o assunto, mas só de você estar próximo, aquela vida, ela te preenche, né? Então, a vida da igreja é saudável, tá bom? Então, nós precisamos tomar cuidado para aquilo que você pensa que é trabalho com mulheres na igreja, porque às vezes você acha que fazer eventos, né, seminários, retiros, reuniões, isso é o trabalho com mulheres. Mas aí depois das reuniões volta todo mundo para casa desconectada. Então entenda que o trabalho com mulheres através do discipulado é para nos conectar, tá? Por isso nós modelamos esse discipulado de Jesus, né? Na formação do discípulo e no relacionamento com propósito. Lembre-se disso. Relacionamento com propósito. Gente, o tempo passa rápido aqui, hein, gente?
Vou até beber uma água aqui. Nossa, que corrido. Agora me fala, você que tá aqui, homens e mulheres, né? Tem aí uma pessoa que você tá vinculada no discipulado? Será que ela tá nessa live aí? Se você podia mandar essa live, inclusive, agora lá pro seu discipulado, a pessoa que se reúne aí, né? Se conecta, né? Manda aí o aviãozinho para alguém que tá assistindo, alguém que você é conectado, que você tem um relacionamento aí na igreja, né? Se tiver alguém que tá isolado, vamos mandar essa live também? Falou, ó, você precisa participar de um discipulado, tá conectado é importante. Então, olha só, o discipulado, ele leva as mulheres também a exercer a sua função no corpo. Olha o que a Bíblia fala num texto bem famoso aqui. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Então, lá na criação, Deus criou o homem e a mulher. Quando foi criar a mulher, ele diz que ela seria uma auxiliadora. Então, é importante você pensar o seguinte: Deus criou o homem e a mulher para o mesmo propósito. Porém, ele colocou em funções diferentes, tá? Então, é importante, por exemplo, a mulher que é casada entender que ela deve auxiliar o marido e não fazer a obra no lugar do marido, tá? Isso aí é fundamental. Nós fomos chamadas para sermos auxiliadoras, tá? Essas funções de ordenança de Deus são importantes para o nosso relacionamento no casamento, né, na vida da igreja. Então, no discipulado, isso ajuda também, tá bom? Então, por exemplo, a esposa auxilia o marido na obra de Deus. Então, o seu marido é líder, você é auxiliadora dele. Então, enquanto ele discipula os discípulos, você discipula as esposas do discípulo dele. E assim nós vamos edificando. Por quê? Como que acontece na célula? Aqui nós já falamos sobre células durante esse jejum. Eu acredito que você já está craque, estudado e praticando. Amém? Então, o que que acontece? Nós temos um líder de célula. E aí, o líder de célula, ele é o líder do rebanho. O que que é o rebanho do líder? Todos os membros da célula, incluindo adultos e crianças. Então, o líder, ele está pastoreando a família. O líder é o líder das crianças também. Mas aí, pastora, não consegue. Meu Deus, como que o meu marido vai conseguir lidar ali com o homem, a esposa e ainda o filho dele? Pois é, muito difícil, né? Só que aí Deus, na sua sabedoria, foi lá e falou, olha, homem, vou te dar uma auxiliadora idônea. E aí esse líder muito sábio vai delegar nessa célula o melhor que ele tem para o rebanho mais sensível, mais frágil, que são as crianças. Então o líder, ele dá o seu melhor ali para o rebanho de crianças, que é a sua esposa. Então o líder pastoreando a família, preocupado inclusive com as crianças, a sua esposa vai liderar as crianças. Por quê? Ah, vamos tirar as crianças porque elas estão atrapalhando a reunião da célula? Não. Nós separamos as crianças por uma questão de ensino, para a gente poder ensinar as crianças na linguagem que ela vai entender. Porque com certeza o líder da célula quer que as crianças entendam também, que toda a família receba a palavra. Então no culto é a mesma coisa. Ali, quem é o pastor das crianças aqui da Videira BH? Pastor Francisco. E aí, muito sábio, delega o seu melhor ali para as crianças. Quem é o melhor? Pastor Francisco. Eu. Ó, que coisa linda. Muito preocupado com as crianças, ele coloca a sua esposa para pastorear as crianças. Então, nós separamos ali dos adultos, não é para atrapalhar, porque eu não exerço uma função de babá das crianças, eu sou a pastora das crianças, então eu vou ensinar as crianças e elas vão aprender e vão crescer na vida da igreja com o conhecimento de Deus, amém? Porque elas precisam de salvação, elas precisam se relacionar com Deus, precisam ser salvas, então nós precisamos dessa dedicação no ensino para elas, tá? Então,
Entende que o discipulado vai nos ajudar a encontrar essa nossa função no corpo? Então a esposa, ela auxilia ali no caso o marido, tá bom? Então nós, além, né, da discipular a esposa dos discípulos do marido, ela também está ali responsável pela formação de discípulos desde a infância, tá? É por isso que a esposa do líder lidera uma célula de crianças, porque elas fazem parte do corpo. Eu gosto de dar um exemplo, a gente no Brasil é mais acostumado a ver fazendas assim, de gado, né? A Bíblia fala muito de ovelha, que é o contexto ali da época, mas deixa eu dar um exemplo para você. Se você tem uma fazenda, né, e aí você tá ali criando uma vaca e ela vai ter um bezerro. O que você faz com esse bezerro? Você despreza? Você deixa para lá? Você vai deixar ele passar fome? Não, por que você vai cuidar desse bezerro? Porque esse bezerro, ele é valioso, inclusive. Ele vale dinheiro, ele vai crescer para a finalidade ali que aquela fazenda ou vai ser uma vaca leiteira ou um boi de corte, não sei. Mas ele vai cuidar muito bem desse bezerro. Então, na vida da igreja, você recebe uma família na célula, por que você iria desprezar a criança? A criança, ela é valiosa. A criança, ela vai dar continuidade naquela família. A criança, inclusive, ela vai dar continuidade na visão da igreja. Porque as pessoas falam que as crianças são a igreja do futuro. E aí nós já rebatemos isso muito bem, porque a criança, ela é a igreja hoje, porque ela recebe Jesus no coração dela, ela crê, ela ora, ela se relaciona com Jesus, então ela já é parte da igreja. Então ela é hoje. Mas a criança, ela é o futuro da igreja. Porque essa criança que está inserida na vida da igreja, ela vai crescer e ela vai para uma rede de jovens. Como que as crianças da nossa igreja já chegam na rede dos jovens? Já chega praticamente líder em treinamento, porque enquanto essa criança está comigo aqui, ela vai para o encontro, ela vai receber uma palavra no culto, ela vai ser treinada nos projetos, né? Ela vai receber Jesus, ela vai ser batizada aos 12 anos, então ela já é um membro consolidado na igreja. Então ela já vai para a rede de jovens e adolescentes para continuar agora naquela idade dela, já com os amigos da mesma idade dela. E aí, sendo jovem também, na vida da igreja, envolvido, ele vai crescer ali, cheio da palavra, sedento, né? Nós tivemos um seminário de louvor, eu achei tão bonitinho, uma adolescente nossa foi dar o testemunho, a Camille, e ela falou assim, ó, eu sou apaixonada em ouvir palavra, em ler a Bíblia, em ouvir louvores. Eu falei, gente, que é isso? Essa adolescente cheia do fogo vai crescer na vida da igreja e se tornar uma adulta, vai casar, vai ter filhos, vai continuar a vida da igreja, certo? Então, aquela criança que eu estou ministrando hoje é que vai dar continuidade no nosso trabalho, a vida da igreja. Então, a igreja chegou até hoje por causa dessas gerações. Então, é importante a gente investir na vida dessa criança que chega na sua célula de adulto, dessa criança que vem acompanhado da família no culto da igreja. Amém? Então, dentro do discipulado de mulheres, né, nós vamos ali, além de discipular as mulheres, vamos também formar discípulo desde a infância. Então, ali falando, né, importante você, como esposa de líder, entender o seu papel na igreja, porque o que pode acontecer? Eu sempre falo que nós, mulheres, somos muito talentosas, né? Deus nos deu, assim, tantas habilidades, né? Deus nos fez, assim, tão abençoadas que Ele precisou nos lembrar que precisamos ser submissas. E o que acontece? Na célula ali, né, tem a família. O líder de célula, tendo uma esposa muito talentosa, ele pode correr o risco de querer pôr a esposa dele para fazer tudo.
Nossa, minha mulher é ótima, ela fala muito bem. Nossa, minha mulher é ótima, ela organiza aqui tão bem. Nossa, como ela é maravilhosa. E aí passa a célula toda ele investindo ali na esposa dele. E aí a célula cresceu porque ela também é uma ótima evangelista, né? E a célula cresceu e a gente já aprendeu que quando a célula se multiplica, chega um determinado número que fica já um pouco infrutífero ali, né? Vai ficando desconfortável até por causa do tamanho da casa. E aí a gente precisa multiplicar aquela célula. E o que acontece? O líder e a esposa fizeram um ótimo trabalho, mas o líder não treinou ninguém para essa multiplicação. E quando chega a hora de multiplicar, você acha que a esposa que vai pegar ali a metade da célula e vai para outro lugar? Não. Então, não é assim que nós trabalhamos. O líder de célula, o pastor da igreja, ele precisa investir nos seus discípulos, tá bom? Então, os seus discípulos, ele vai ensinar ali o que ele tem que fazer na célula, ele vai fazer uma visita, ele também pode levar o seu discípulo, ele vai fazer um aconselhamento, ele ensina o seu discípulo, e aí ele, na hora de organizar alguma coisa da célula, ele tem um discípulo, né? Um discípulo homem. E na hora da multiplicação, ela vai continuar com o seu marido, e o discípulo que ele treinou é que vai para outra casa. Olha o quanto isso é saudável. Na nossa visão, tudo precisa ser multiplicado. Então, o líder precisa treinar o seu discípulo e a sua esposa cuida ali do rebanho precioso que é as crianças e também a apacenta, né? Cuida ali, discipula as mulheres também, tá? Então, isso nos ajuda na vida da igreja, né, o discipulado, a fazer a nossa função e a entender quem é que deve ser o auxiliar do líder de adultos, no caso, um discípulo que ele vai gerar, tá? Então, o discipulado acontece aí dessa maneira e é muito precioso. Inclusive, você que está aqui nessa live, se você é aqui da Videira BH, não está envolvida no discipulado, mas você tem vontade de andar com a gente, fazer o que a gente faz, tá mais próxima, você pode me procurar, você pode me mandar um direct. Eu não vou falar para você escrever um comentário, porque não dá para ler, o negocinho vai subindo aqui e a gente desconcentra. Mas você pode mandar uma mensagem depois dessa live. Nossa, pastora, você falou lá do discipulado com mulheres, queria saber mais sobre isso, queria ter o interesse, né, de ter esse discipulado. Eu ia falar acompanhamento, mas eu falei da diferença, né? Queria estar envolvida nesse discipulado. Como que faz? Então, eu posso te dar mais informações. Então, vamos falar aqui do pastoreamento das crianças. Eu já falei um pouco aqui, né, do pastoreamento, já estou já partindo para o fim, né, da live. Não sei se eu abro aqui para perguntas, porque eu fico com medo de não ver. Mas se eu não, pode perguntar aqui, mas se eu não ver, manda no direct que eu respondo depois, tá bom? Então, é o seguinte, o Senhor, na palavra, ele deu uma ordenança. Então, é importante a gente ser bíblico, é importante a gente estudar a palavra. Eu comecei falando aqui que dentro do discipulado com as mulheres, nós geramos, nós formamos discípulos. Isso é bíblico. Então, para você ser bíblico, você precisa não só ler, mas você precisa estudar. E além de estudar, que é importante estudar a palavra, você precisa praticar, tá bom? Porque aí nós vamos realmente ganhar essa sabedoria divina e vamos ter convicção de que estamos no caminho do Senhor, tá? Então, lá na Bíblia, 1 Coríntios 1:3, a Bíblia fala assim, ó: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Desde a criação, Deus criou também o homem, ele falou assim, ó: sujeitai e dominai. A conclusão que eu chego nisso é o seguinte: todo homem recebeu a habilidade para liderar. Deus te deu essa capacidade. E ele disse que ele é o cabeça de todo homem. Então, Deus é que está no governo da sua liderança. E aí o Senhor disse mais: seja o homem cabeça da mulher. Então, o homem, ele precisa exercer a sua função de liderança. Nossa, mas quais são as funções, né,
de um líder na sua casa. Agora é assunto para outra live, né, gente? Nós precisamos ler a palavra. Mas lá na criação é interessante que Deus deu essa habilidade, essa unção para domínio, para liderança. Então tem pessoas que acham que são incapazes de liderar. Isso não é verdade. Tem pessoas que acham que falam, não, a pessoa ela nasce com o dom de liderar. Essa pessoa ela é treinada. Amém? Então acredite, Deus te deu um propósito para liderar. Amém? E a mulher, olha só o que a Bíblia diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 12. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanece em fé, amor, santificação e bom senso. Então é interessante que desde a criação, o próprio corpo da mulher, né, esse design inteligente, né, que Deus deu aqui para nós, já na nossa criação, Deus nos fez para a maternidade. Deus nos fez para gerar, tá? Só que ser mãe não é só uma missão natural, é uma missão também espiritual. A mulher também tem um propósito de ser mãe espiritual. E quando você fala de propósito, é para uma vida. Vamos supor que meus filhos todos já são casados, já moram nas suas casas. Então quer dizer então que eu agora não tenho mais essa missão de ser mãe. Não, eu tenho um propósito, eu sou mãe espiritual, eu vou continuar gerando agora espiritualmente. Hoje eu faço esse papel ao mesmo tempo. Eu estou aqui gerando meus filhos naturais, estou gerando filhas espirituais e isso vai ser para o resto da minha vida. Então toda mulher recebeu essa habilidade para ser mãe, natural e espiritual, tá bom? Então nós temos esse propósito que envolve toda a nossa vida, que é gerar filhos para Deus. Amém, minhas irmãs? Então eu quero encerrar aqui falando vou mencionar 3 razões porque nós devemos investir nas crianças, apesar das que eu já falei aqui. E eu achei maravilhoso que o capítulo de amanhã também vai falar sobre isso, sobre o ministério infantil. Que coisa preciosa. Então, primeiro, por que nós devemos? Você que é líder de célula, tá aqui, né? Entrou no Instagram do pastor Francisco, aí a pastora Larissa tá aqui. O que você tem a ver com isso, né, mano? Você tá aqui. Pastor, o que eu tenho a ver com essa coisa de criança? Eu vou te dar aqui 3 razões, tá? Por que nós devemos investir nas crianças? Primeiro, porque Deus trabalha de geração em geração. Se nós estamos aqui hoje foi porque a palavra de Deus ela atravessou gerações e chegou até nós, tá? Segunda razão aqui, porque a criança ela é membro do corpo, ela faz parte da família de Deus. Então, para você fazer parte da família, qual que é o critério? Você tem que fazer um curso? Não, você tem que ser filho, tá? E para você ser filho de Deus, você precisa crer. E as crianças creem. Então, elas fazem parte do corpo. E a terceira e última razão aqui, porque nós estamos formando uma geração de vencedores. E eu vou além. Nós estamos formando aqui, em nome de Jesus, a geração que vai receber a volta do Messias. Amém? Então, nós temos um encargo muito grande de envolver as crianças, de gerar nelas essa identidade para que elas possam crescer e completar o propósito de Deus. Eu me converti na minha juventude aos 19 anos e eu tenho um filho de 18 que foi gerado na vida da igreja. Então, eu comecei aos 19. O meu mais velho já tem 18 anos na vida da igreja. Então, ele com certeza, todos os meus filhos aí que eu tô, a Heloísa de 7 anos, o Marcelo de 15, o Felipe de 18, eles vão muito além de mim, porque eles já estão sendo capacitados, né, desde a infância. Isso é poderoso. E eu queria finalizar te fazendo um convite. No dia 30 de novembro, tanto na Videira Belo Horizonte, em Goiânia, no mundo inteiro, nós vamos fazer o lançamento do documentário do Ministério Radicais Kids, que completa esse ano 25 anos.
Então a pastora Márcia, junto com a sua equipe, montou todo esse documentário e vai te mostrar como que era o Ministério Radicais Kids, como que começou lá no início e aonde ele alcançou hoje. Hoje nós estamos assim em vários lugares no Brasil e no mundo. E hoje eu estava lembrando que nós temos células de criança no Paquistão. E eu nem sabia onde era o Paquistão no mapa, não tinha o menor interesse pela Ásia. E hoje eu sei que existe célula no Paquistão, existe célula de crianças no Japão. Gente, isso é... Quando que eu ia imaginar uma coisa dessa, né? Imagina a pastora Márcia naquele início. Então, ela vai contar para nós, vai mostrar a história, vai mostrar essas igrejas, vai mostrar o trabalho hoje nesses lugares, no mundo inteiro. E vai ser um culto maravilhoso. Vai ser a estreia, né, de forma internacional ao mesmo tempo para todas essas igrejas. Então, eu queria estar aqui convidar você de Belo Horizonte para estar aqui no dia 30 de novembro. Marca essa data na sua agenda, tá? Nos 2 cultos aqui, às 10 da manhã e às 18. E quero encerrar orando pela sua vida. Amém? Para você poder almoçar sossegado e levar seu filho na escola. Amém? E depois você encaminha que nós vamos deixar salvo. Senhor, quero abençoar cada pessoa que está participando dessa live ou que vai assistir esse vídeo aqui. Eu louvo a Deus para todos que ficaram até o final. Quero que realmente que o seu dia seja abençoado. E nessa reta final do jejum, Senhor, que o Senhor traga ainda mais luz sobre nós, que o Senhor libere respostas de orações, que o Senhor libere os milagres que ainda não aconteceram. E eu quero abençoar também todas as casas de milagres que vão acontecer amanhã, nesse sábado, declarar que vai ser uma bênção, declarar que vários pais de crianças que se converteram primeiro, esses pais estarão lá e toda a família vai receber Jesus e vai congregar juntos como igreja. Deus, eu quero abençoar aqui o dia dos meus irmãos, declarar que Deus vai falar com eles. E eu oro para que o Senhor levante ainda mais mulheres, ainda mais líderes que entendam, que tenham esse encargo pelas crianças, que possam, Senhor, ministrar para toda a família. Deus, eu oro para que a gente alcance ainda mais famílias, porque o Senhor nos deu uma palavra e ela vai se cumprir, que o menor virá a ser 1000. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então, encaminhe essa live aí para o máximo de pessoas, principalmente os irmãos das nossas células aqui da igreja. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.